Olá, amigos do Releitura. Convidado dessa semana, Rafael Bittencourt, fundador, músico da banda Angra. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com você. Seja bem-vindo. A banda chega esse ano aos 27 anos de trajetória, mais respeitada do que nunca, mais falada do que nunca. Eu queria que você avaliasse um pouco esse tempo de banda, as formações e a formação atual estágio da banda. Certo. Bom, sim, a gente é cada vez mais respeitado porque cada vez que você se reorganiza, se reinventa, mais uma medalhinha, mais um crédito que te dão, né? Afinal, 27 anos é um bom tempo, quase 3 décadas. Muitos sobe e desce, claro, porque é uma banda de heavy metal sediada aqui no Brasil, uma banda com uma carreira internacional, mas baseada no Brasil, ou seja, sofrendo, né, as dificuldades e as crises dentro do Brasil, mas trabalhando sempre para uma projeção internacional. Então é muito difícil, né? Agora, é muito engrandecedor, assim, eu tenho muito prazer nisso, gosto demais. E cada vez que a gente retorna com o trabalho, as pessoas veem, né, que essa insistência, essa persistência ou teimosia só pode significar muita paixão pelo que faz, entendeu? É isso aí. Vocês, no último dia do rock, lançaram um clipe novo. Sim. Black Widow's Web. Black Widow's Web. Quer dizer a teia da Viúva Negra. Clipe bem legal, muito bem Sim. produzido e que tem a Sandy no clipe. Sim. Como é que aconteceu isso, Rafael? Bom, inicialmente tem a ideia da música. Essa Viúva Negra, né, a teia da Viúva Negra, ela na verdade está representando duas coisas. A primeira, o universo feminino. Então você tem a Viúva Negra, na verdade, como um arquétipo assim da mulher. Como aquela a sedutora, a mulher que te envolve e tal, esse lado da mulher. E daí desdobrando nos vários lados da mulher, o lado meigo, o lado que afaga, o lado maternal e tal. E ao mesmo tempo, as mídias sociais. Então eu personifico as mídias sociais na figura feminina, como uma viúva negra que te seduz e tal. Tem aquela coisa da vaidade, a nossa vaidade que se entrega naquela coisa de você hoje poder se expor, né, para todo mundo, mas também a confusão que gera o quanto as pessoas começam a viver em troca de clique, em troca de likes, em troca de mostrar sempre o seu melhor lado, revelar com um certo filtro o que elas realmente são. E elas se confundem, nessas aprovações, elas se confundem quem elas são, elas acabam varrendo para debaixo do tapete seus defeitos, etc. Então é uma reflexão sobre isso. E eu queria duas vozes femininas, uma que tivesse uma voz bem endemoniada, que na verdade são duas participações, uma delas da Alissa White-Glass, uma cantora canadense, com essa voz endemoniada que eu falei, e eu queria também uma voz bem angelical. E ninguém melhor para representar, né, essa coisa da voz angelical, a figura da inocência, do que a Sandy. Apesar dela fazer de tudo para sair desse estereótipo, eu acho que é perfeito, né, para representar isso. E para ela foi legal também, para nós, porque ela pôde revelar um pouco também desse lado viúva negra dela, o lado roqueira, o lado gótico, e foi muito bom, foi muito bom. Ela canta até um pouquinho, né? No final da música ali tem uma... Ela canta, pouquinho ela mais, abre a música, depois... Tem voz pro metal também, né? Sim, ela tem voz e gosta, né? Então acho que... E ela topou de boa, logo de cara. Teve o problema da agenda dela, que é super complicada, ela é super atarefada, né? Mas assim, ela, como ela disse o seguinte, que dentro da possibilidade da agenda dela, ela faria. Então eu fiquei assim, tipo... rezando ali, fazendo terços e novenas para que desse certo e no fim deu.
Legal. Vocês estão excursionando pelo mundo inteiro, Sim. turnê do novo álbum, Omni. Como é que tá a recepção? São 100 shows pelo mundo, já estamos praticamente na metade, 50 e poucos. Fizemos 26 shows pela Europa. Receptividade incrível, né? Eu digo que esse é o terceiro grande momento da banda. Mais uma vez a banda se reinventa, renasce. E, então, assim, é um momento muito especial, né? Muito especial que a gente está vivendo, assim, de aceitação do disco. O disco, ele realmente revela o que nós somos hoje, nossas ideias, nosso entrosamento e nossa maturidade como grupo e individual também de cada um. Então, é um momento especial de celebração. Como é que esse álbum se difere dos outros que vocês fizeram? Bom, acho que o principal diferencial é a formação, né? Uma formação que se consolidou há 3 anos, né? Com a entrada do Marcelo Barbosa, um guitarrista, que veio a substituir o Kiko. E aí, por esses últimos 3 anos, a gente vem trabalhando nessa sonoridade nova, uma sonoridade que e um respeito, uma pesquisa por toda a história da banda. O ano passado a gente fez uma turnê, no ano retrasado a gente fez uma turnê celebrando os 20 anos do disco Holy Land. É um disco que fez 20 anos, né? E é um disco emblemático, um clássico da banda. A gente fez uma turnê mundial tocando todo o disco inteiro. E aquilo foi muito bom, foi um laboratório para recuperar, resgatar uma série de sonoridades, mesmo, temas que foram trabalhados e misturas, né? A brasilidade com o heavy metal, outras melodias latinas e etc. O rock progressivo, o metal progressivo, tal, que foi trazido, o lance sinfônico. Então tudo isso foi resgatado, mas traduzido para a sonoridade atual dessa nova formação. Vocês têm inclusive um tenor italiano na banda agora também? Sim. Né? O Angra e o heavy metal em geral sempre namorou muito a música erudita e tal, né? E até porque para você chegar assim num nível de excelência, muitas vezes você tem que esbarrar em algum estudo erudito, né? Seja para os instrumentistas ou para os cantores. E então ter esse tenor italiano, esse tenor, né, essa voz típica de um tenor que chama tenor dramático. O cara tem a voz bem aguda, bem rasgada. Então, acho que é um privilégio para a gente. Legal. Vocês começaram em 1991, quando o cenário da música pro metal aqui no Brasil ainda não era tão forte quanto é hoje. Não sei o quão forte é hoje, mas naquela época tinha menos tradição, inclusive para bandas brasileiras, né? Eu queria que você falasse pra gente como é que foi esse começo. Vocês acabaram fazendo sucesso primeiro fora, né? Para depois... Sim. O heavy metal começou no Brasil nos anos 80 e em meio a muita dificuldade, porque, na verdade, ainda estávamos sob a ditadura e a importação de instrumentos, você encontrar instrumentos, encontrar um material para você aprender a tocar guitarra, tudo isso era muito difícil. Então as bandas que criaram essa cena faziam com muita paixão e superação, né? E aí eu já comecei ouvindo Santuário, Centúrias, Vulcano, que é de Santos. Aliás, o Santuário e o Vulcano são de Santos. Acho que o Dorsal Atlântica também é de Santos. Bandas que eram muito representativas na época aqui no metal brasileiro. Aí veio o Viper também, né, que foi um grande expoente aí do heavy metal, power metal, metal melódico. Conseguiram um contrato no Japão, né? E isso abriu muitas portas, né? Inclusive para o Angra, porque foi justamente com o André, né, que eu consegui criar a formação clássica do Angra. O Angra começou um pouquinho antes da entrada do André, mas com ele que a coisa realmente engatou e virou profissional. Ele com vários contatos de gravadora, empresários, etc. Foi quando a gente pôde encontrar um caminho para profissionalizar mesmo, né, o grupo. Você falou do Japão, o Japão sempre teve uma importância muito grande, né, na trajetória de vocês. Sim. O primeiro contrato internacional que vocês fizeram foi com a JVC e tal, Sim. como é que... Foi uma, sei lá, uma sorte também, né? Eles estarem interessados, né, nessa coisa, teve uma importância muito grande, o André nessa jogada, porque eles queriam saber o que o André
que estava fazendo na época. E juntou, né, a fome com a vontade de comer. Eu estava com músicas, eu estava com ideias, eu queria criar uma banda que tivesse, eu já tinha todo o conceito formado de ter a brasilidade misturada com o rock power metal e o metal progressivo, etc. E foi uma sorte também porque na época o heavy metal parecia cair. Era o grunge, o movimento grunge chegou com toda a força, né? E aquele glamour do metal, aquela coisa meio dos anos 80, né? Começou a meio que ficar em desuso, meio em demodê, de certa forma. Mas o Japão, de repente, criou um interesse ainda maior pelo power metal e o metal melódico. E aí fez um polo forte, assim, de uma cena emergente para várias bandas. E nós entramos, então, nesse momento aí. Então foi muito bom. E os fãs do Japão diferem de que forma dos fãs brasileiros, dos fãs do resto do mundo? Putz, a gente está falando de extremos opostos, né? O brasileiro tem aquele calor, aquela paixão quase selvagem nos shows e que é muito legal. O japonês, eles são leais, mas são muito mais disciplinados, mas são mais leais. O amor pela banda, a gente tem fãs lá de trás, de 91, que hoje tem lá, sei lá, 50 anos e ainda acompanham a banda, né? Então os fãs, eles não são... o fogo deles é, de certa forma, mais duradouro, por isso essa parceria de tantos anos. E o brasileiro tem a paixão, essa coisa de... Fora o que tem outra coisa. O brasileiro tem um sentimento meio patriota com o Angra. De o Angra representar e representá-lo, né? Sim. Fora do Brasil. Então esse sentimento patriota também muda e põe mais fogo nessa paixão aí. Eu vi uma entrevista de vocês em que vocês falavam que até para eles fazerem o sinal nos shows, eles se preocupam com quem está atrás. Extremamente disciplinado. Exato, eles se né? colocam de maneira que você tem que usar sempre a mão direita e eles conseguem se organizar, então é um negócio impressionante. Né? A educação e o respeito com o outro, por isso que eu falei que são extremos, né? A educação e o respeito com o outro no Japão, assim, não tem lugar no mundo igual, sabe? Legal. A gente está conversando aqui com o Rafael Bittencourt, da banda Angra. Nós voltamos depois do intervalo. Volta, convidado de hoje, Rafael Bittencourt, fundador e músico da banda Angra. Rafa, você é um músico de múltiplas influências, né? Você vai do jazz, a música erudita, claro, ao rock. Eu queria que você contasse um pouco da tua história com a música. Certo. Cara, eu me apaixonei por música já muito novo. Eu não consigo nem lembrar, assim, quando que esse fascínio veio. Eu acho que eu devia ser muito bebê quando a música já me fascinava, né? Demorei muito para falar, minha mãe achava até que eu era autista, levou para um médico para ver se eu era autista. O médico disse que não, que eu era auditivo, gostava de ouvir, observar e tal. E em família, a minha família sempre se reuniu aos domingos na casa do meu avô e para comer, claro, conversar e tocar música, né? Nada profissional, ninguém era realmente profissional lá, mas assim, era um violão que passava de mão em mão, todo mundo, cada um tinha uma música, etc. Músicas assim, do cancioneiro popular, né? Ari Barroso, sambas também, bossa nova e muita música caipira antiga, né?
música regional do Brasil todo e tal. E eu já gostava muito de presenciar aquelas reuniões quando as pessoas paravam de falar assuntos chatos como política, paravam de discutir de suas diferenças e todos se reuniam então em torno agora como uma reverência, uma deusa que era a música, né? Então para mim era uma coisa muito especial como a música calava e unia, né? Colocava a gente num estado de atenção e audição, mais do que cada um querer falar sua ideia, né, suas opiniões, sabe? Então eu sempre me fascinei com isso. Eu com 9 anos, o Queen veio para o Brasil, isso acho que foi nos anos 80, né, 1980. Eu tinha 9 anos de idade. E aquela comoção tal, em torno de uma banda, em torno de produtores de música, né, fabricantes de música. Aquilo já começou a me deixar muito seduzido. E depois veio o Kiss. Uns anos depois, eu já mais adolescente, veio o Kiss. E eu comecei a perceber que a música, na verdade, aquela reunião que acontecia na casa do meu avô, podia ser uma reunião dentro de um estádio, com 70 mil pessoas. Então eu pensei, bom, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Então é um negócio que me conecta lá com a minha infância e conecta com a coisa que eu mais acho bonito entre as pessoas, que eu acho que tem coisas que o ser humano inventou que são fascinantes, né? Mas a música eu acho que é a mais. De tudo que o ser humano faz, a música e esportes como surf, coisa que eu acho também muito bonito, né? Como o ser humano consegue entrar em harmonia com a natureza, né? A música seria uma delas, surf, ou esqui, coisas desse tipo. Legal. E todas essas influências que você absorveu nessas reuniões na casa do teu avô acabam aparecendo um pouco no Angra, né? As sonoridades regionais, a música erudita também, claro, né? Sim. Eu procuro não me desconectar com o que me levou a trabalhar com música, né? Quando você vai estudar música, quando você começa a conhecer as estruturas, né? Analisar as estruturas musicais, você tem uma confusão, porque você tem coisas que você gosta e que não são ricas musicalmente, vamos dizer. E eu procuro não me desconectar disso, da simplicidade e da pureza. Então, na grande verdade, eu procuro criar ideias que são simples, que têm uma essência simples, em estruturas sofisticadas, né? Levando elas para estruturas sofisticadas. Dentro de um contexto parece sofisticado, mas se você isolar cada ideia, são ideias simples. Legal. Em 96 você se forma em regência e composição. Isso. O Angra já existia, né? Quais eram os teus planos de vida naquele momento? Quando você entrou na faculdade, inclusive, o que você pensava para tua vida, profissionalmente falando? Quando eu entrei na faculdade, eu imaginava, foi uma faculdade de composição e regência. No Brasil, naquela época, os cursos eram mais voltados à música erudita mesmo. A música erudita, dentro da música erudita, mais a música contemporânea, né? A música hiper moderna e sofisticada, não é aquela música erudita que a gente conhece, né? Do Beethoven, Mozart, nada disso. Esses caras entram mais como referências dentro da faculdade, mas o que é produzido dentro da música erudita hoje em dia no mundo é uma coisa assim muito, muito diferente desses grandes clássicos, né? E isso foi um choque. O que eu queria é que a faculdade me inspirasse ou me desse mais recursos para produzir o meu metal. Eu já estava bem obstinado em criar heavy metal, que heavy metal seria a minha linguagem principal, né? E com fusões. Por que a opção pelo heavy metal, além do gosto? Cara, porque assim, com muito adolescente eu me apaixonei pelo rock e depois o heavy metal e virou uma obsessão, né? O heavy metal, quem realmente ama o heavy metal, ele acolhe, sabe? Ele acolhe aquele momento que você está ouvindo, aquelas bandas que você gosta, é um momento de compactuação mesmo entre você e o artista. Ele é capaz, para quem curte, de tocar muito na nossa intimidade. Eu nem sei explicar por quê, porque muitas vezes as letras são tão superficiais e falando de fantasias, de dragões e lutas de espada, e são tão fantásticas, mas capazes de entrar lá dentro, eu acho que num inconsciente nosso, subjetivo,
E eu sei que eu amei aquilo, apaixonado por aquilo. Então, era por uma afinidade que eu não sei explicar mesmo, sabe? De maneira consciente, mas eu era muito apaixonado. Eu tinha discos. Eu sempre comento, eu tinha um disco do Halloween, né? E outros, que quando eu estava na escola eu sentia saudade do disco. Eu queria chegar logo em casa para ouvir de novo o disco. Legal. É esse nível de obsessão que me fez resolver trabalhar com isso. Legal. Você teve experiência como ator também? Como é que foi isso? Pouca. Não, eu gosto de teatro, gosto bastante de teatro. Antes ainda da faculdade, aliás, antes do Angra, eu participei da primeira turma de formação chamada Formação de Menestréis do Oswaldo Montenegro, em São Paulo. Quando o Oswaldo ele trouxe uma oficina de menestréis para São Paulo e ele mesmo dava esse curso, ele mesmo dava as dinâmicas, né? Junto com alguns assistentes, inclusive o irmão dele, o Deto Montenegro, o Candé, o pessoal 10, que assim, eu agradeço demais. Mas lá eu aprendi muito também sobre estética, sobre a postura do artista, sobre o palco, sobre um trabalho coletivo no palco. Então, assim, foi uma experiência incrível. Mas eu não posso dizer que eu fui ator. Cheguei a fazer um curso com a Cristina Mutarelli, que é uma professora de teatro, mas não cheguei a me formar. Então, não posso dizer que eu tenho formação de ator. Eu gosto muito de teatro, de cinema e das linguagens visuais. Né? E a experiência de atuar, como é que foi pra ti? Assim? É muito bom, porque te coloca em contato com a tua expressão corporal, né, principal. Te coloca em contato com um texto, que você tem que dar sentido para aquele texto. Então me ajudou muito na escrita também, né? Esse pouco convívio que eu tive com o teatro, eu aprendi muito sobre texto, sobre como revelar um texto, sobre como dar força para aquele texto, carga emocional para um texto, e eu uso isso na minha escrita como letrista, né? Eu queria fazer uma pergunta que não estava aqui no roteiro, mas assim, vocês gravaram um clássico da Kate Bush, que eu curto pra caramba, que é inspirado num livro que eu curto demais também, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Como é que foi isso aí? Como vocês decidiram regravar essa música, o Wuthering Heights? Olha, foi assim, quando a gente estava criando o conceito do nosso primeiro disco, uma coisa que eu queria que ficasse muito claro é que o Angra não era uma banda só de heavy metal, uma banda essencialmente de heavy metal, mas que flerta com vários outros estilos, e eu precisava que o público entendesse isso para que a gente não ficasse amarrado. Então nós pensamos em algum cover, a gente queria regravar um cover que não fosse do heavy metal. Então a gente ficou lá num brainstorm, imaginando possibilidades. Chegamos a pensar músicas do Phil Collins, músicas do Genesis, bandas que não são bem de heavy metal, mas que talvez ficassem legais, né? O Luiz Mariucci, nosso ex-baixista, ex-membro, mas assim, um grande cara, ele sugeriu, ele falou, pô, tem aquela música lá da Kate Bush e tal, que tal se a gente fizesse, ia ficar legal na voz do André, o André tem um agudo e tal, uma voz leve e aguda. E aí o Luiz sugeriu essa música, né? A gente ouviu a música, o André experimentou ali no piano, e inicialmente a gente fez um arranjo heavy metal para aquela música. E foi gravado o arranjo heavy metal. Na última hora, o produtor lá na Alemanha, que é o Charlie Bauerfeind, nós gravamos esse disco na Alemanha. Ele sugeriu, por que a gente não deixa gravado também uma versão original, igual, mais ou menos como a original. Tá bom, fizemos lá, bem dentro do que foi, né? Quando a gente ouviu, ficou muito mais legal essa original do que a gente tentando tocar ela no heavy metal, que ficou meio mais ou menos, assim, sabe? E realmente é um clássico. Quero pedir licença para ler a pergunta de um telespectador, Thiago Cardim, publicitário. Sim. Pergunta para você especificamente, em algum momento você vai revelar o segredo de Zito? Aliás, existe mesmo o segredo de Zito ou você está só sacaneando os fãs? Certo.
Não, é por Se você muito explicasse tempo... um pouco o que é o Segredo de Zito também. Sim, é o seguinte, Zito, então, é uma música que nós gravamos em 96. E passaram muitos anos eu sacaneando, entre aspas, os fãs, porque eu não queria contar exatamente o que era, né? Para também dar margem para eles fantasiarem com a música, com a letra, com o sentido e tal, né? Para também não deixar, não gosto também de deixar muito específico ali do que se trata. E é um sentido muito nu e cru, mas que eu já revelei. Na verdade, eu revelei com um vídeo recente, que até tá na internet, tem o cara acessa oquezito.com.br e o cara vai ver o vídeo lá. Legal, tá vendo, Thiago? Respondido, hein? O Segredo de Zito. Queria encerrar esse bate-papo com um bate-bola rápido. All right. Se falasse uma música tua e uma música que não é tua, que você curte. Vamos lá. Vixe, várias, né? Por exemplo, tem uma música que chama Faded. Eu tenho um projeto paralelo que chama Bittencourt Project. Desculpa. Eu tenho uma música nesse projeto paralelo que ela tem uma influência, por exemplo, de Chico Buarque. Aquela música Trocando em Miúdos, do Chico. Música lindíssima. Então a minha música Faded, uma versão mais rock do que seria o meu entendimento, a minha impressão da música Trocando em Miúdos, né? Beautiful sunshine and gray stormy weather, blowing up the river's flow as the waters shake the rocks. Heart weakness of this cry of love. Uma música que não é tua. Eu falei Trocando em Miúdos, mas Trocando em Miúdos? Não, mas eu posso falar, por exemplo, High Hopes do Pink Floyd. High Hopes do Pink Floyd ela é, acho que, um hino da civilização humana desse momento que a gente está vivendo, desse momento, assim, desde o pós-guerra até, sei lá, o final do século, desse século, 150 anos, ela vai ainda ser um hino, eu acho. Ela é muito forte. The grass was green, the light was bright, the taste was sweet, the nights of wonder. Uma paixão. Uma paixão? Natureza. E o Rafael Bittencourt, pelo Rafael Bittencourt. Rafael Bittencourt, pelo Rafael Bittencourt, uma criança. Esse é Rafael Bittencourt, convidado dessa semana do Releitura. A gente teve o prazer de recebê-lo aqui, músico da banda Angra. A gente volta na próxima semana. Até lá!